Temos, como igreja, nesses dias, conversado a respeito dos salmos que encorajam. Hoje pela manhã, nosso irmão Cid trouxe uma palavra. Salmos que nós devemos continuar louvando a Deus em meio às batalhas. Uma reflexão muito preciosa, se você não assistiu, assista. E nessa noite nós vamos conversar sobre um salmo popularmente conhecido, talvez o salmo mais conhecido de todos, tanto no nosso meio quanto no meio não cristão, que é o Salmo 23. Abra sua Bíblia lá no Salmo capítulo 23. Nós vamos ler todo o salmo e meditar neste salmo nessa noite. Você pode me acompanhar na sua Bíblia ou ler no texto que será também projetado. A palavra de Deus nos diz bem assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor de seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Vamos orar, meus irmãos. Pai, obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor nos proporcionou até aqui, Pai. Como igreja, podemos, ó Pai, claramente perceber a Tua presença nesse lugar em meio aos louvores. Pedimos agora que o Senhor fale conosco. Abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, quebranta o nosso coração, Pai. Volte, ó Pai, os nossos pensamentos ao Senhor, para que possamos ouvir a Tua palavra e aplicá-las à nossa vida, Deus. Que o Senhor nos faça, ó Deus, compreender, ó Pai, que o Senhor alcance as nossas necessidades nesse momento aqui. Me usa como instrumento Teu, ó Pai, e fala conosco em Teu nome. Amém. Salmo 23, como eu falei, é provavelmente um dos salmos mais conhecidos. Um salmo repetidamente lido, um salmo que muita gente tem ele de cor, decorado, provavelmente o primeiro salmo que você decorou. E ele era muito presente nas casas antigamente, naqueles suportes de Bíblia que ficavam ali nos aparadores da sala com o Salmo 23 aberto. Era muito comum, a gente ter ali esse salmo como, entre aspas, um salmo protetor. E de fato, ele é uma das poesias, dos salmos mais conhecidas. Curta, pontual, objetiva, mas profundamente especial. O Salmo 23 é um salmo onde Davi atribui a Deus a figura de um pastor de ovelhas, para, de alguma forma, ilustrar a forma completa e suficiente que nós temos através do cuidado de Deus com nossas vidas. Um pastor que supre, que cuida, que provê descanso, que guia, que guarda, que protege e que abençoa. Sem dúvida, o Salmo 23 é um salmo encorajador. É um salmo para aquecer o nosso coração, e nessa noite eu queria meditar com os irmãos a respeito de encorajados pelo bom pastor a partir do Salmo 23. O Salmo 23, ele nos encoraja, pois em diferentes fases da nossa vida, eu e você podemos enfrentar momentos de tranquilidade, mas também enfrentaremos momentos de desafios, momentos de provações, momentos de luta, momentos que vamos precisar contar com o cuidado do bom pastor. E é interessante aí você pensarmos que a gente consegue ler este salmo e aplicar esse salmo à nossa vida em dois cenários. Tanto num tempo de gratidão, enquanto Deus tem provido e sustentado, quanto também num tempo de encorajamento diante das lutas e dos desafios. Nas duas realidades, o Salmo 23 se encaixa perfeitamente. Ele é um salmo completo. Enquanto eu pesquisava, um comentarista, ele define o Salmo 23 como um reservatório inesgotável de consolo para o povo de Deus. E dessa fonte jorra copiosamente refrigério para os cansados, força para os fracos e alegria para os tristes. O Salmo 23, ele é uma confissão atemporal de confiança. O Salmo 23 foi completamente verdadeiro para Davi e continua sendo 100% verdadeiro para mim e para você hoje. Deus continua sendo o bom pastor. Ele continua sendo aquele que cuida, que provê, que sustenta, que guia, que direciona. Davi fala com intimidade e segurança
diante de alguém que conhece o bom pastor profundamente e sabe perfeitamente bem como é ser cuidado por ele. Eu queria meditar nos irmãos hoje em 3 princípios que esse texto nos encoraja a partir do cuidado do bom pastor para as nossas vidas. Em primeiro lugar, o bom pastor, ele supre plenamente as nossas necessidades. Meus irmãos, Jesus é o nosso bom e perfeito pastor. Davi poderia ter escolhido qualquer outro adjetivo para se referenciar a Deus nesse salmo, como comandante, rei, governante, soberano, mas Davi ele escolheu um pastor de ovelhas. E Davi sabia bem o que era ser um pastor de ovelhas. Ele foi ungido, enquanto pastoreava as ovelhas da sua família. Davi sabia muito bem o papel atribuído a um pastor de ovelhas. Ele escolhe essa característica, esse ofício, para atribuir a Deus nesse salmo. O papel do pastor de ovelhas, meus irmãos, ele é essencial para o cuidado do rebanho. Meus irmãos, ovelhas são animais completamente dependentes. Ovelhas são animais incapazes de cuidar de si mesmos, para que elas tenham de alguma forma uma boa vida, enfim, cumprir o seu propósito de ovelha, se é que a gente pode dizer assim. Elas precisam de um pastor. Não tem outra alternativa para a ovelha ser ovelha se ela não tiver alguém guiando, cuidando, protegendo, sustentando. Meus irmãos, a ovelha ela é incapaz de ser ovelha sem o suporte de alguém. A ovelha ela é indefesa, ela é vulnerável, a ovelha é teimosa. As ovelhas enxergam muito mal, todas as ovelhas são míopes, as ovelhas não possuem o menor senso de direção por si só. E a melhor qualidade da ovelha, que é a sua própria lã, pode ser também o seu maior problema, se ela não for tosada. Então a gente tem aqui uma referência muito perfeita, um animal completamente dependente de um pastor, e um pastor que precisa necessariamente cuidar. Quando eu e você olhamos para nós, enquanto rebanho do Senhor, percebemos claramente como Davi foi muito inteligente utilizar esta figura do pastor de ovelhas para atribuir a Deus neste salmo tão específico, tão importante. Se as ovelhas, meus irmãos, não são protegidas, se elas não são cuidadas, se elas não são guiadas, se elas não são tosadas, elas se tornam incapazes de viver. A ovelha precisa de um pastor. Ela precisa e depende de um pastor para poder guiar, sustentar, prover e direcionar a vida dela. A ovelha precisa de um pastor para viver. Nós, enquanto rebanho de Cristo, também nos tornamos totalmente dependentes de Jesus quando decidirmos ser guiados por Ele, sustentados por Ele, guardados por Ele. Quando colocamos a nossa vida diante do Senhor, reconhecemos Jesus como nosso bom pastor, precisamos entender que nos tornamos completamente dependentes do Senhor para tudo em nossa vida, para o nosso viver. E Jesus, enquanto o nosso bom pastor, nos proporciona, meus irmãos, plena satisfação nele. Quando Davi inicia este salmo dizendo: "O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta", Davi sabia daquilo que ele estava falando. Davi tinha plena experiência, não só como alguém que pastoreia ovelhas, mas alguém que experimentava o cuidado desse bom pastor todos os dias. Davi, meus irmãos, não está se referindo exclusivamente aqui às coisas materiais. Davi estava se referindo a um pleno cuidado que só um pastor pode dar às suas ovelhas. O pastor, meus irmãos, não era responsável somente por prover o alimento, a água para as ovelhas. O pastor ele precisava cuidar integralmente de todo o rebanho. Quando Jesus é o nosso pastor e quando a gente recebe dele, sim, o alimento e a água, nós não estamos apenas sendo supridos nas nossas necessidades materiais, mas Jesus, enquanto bom pastor, nos satisfaz plenamente, dando também para nós repouso, descanso, segurança, refrigério, direção. O bom pastor, meus irmãos, não deixa faltar nada para as suas ovelhas. O bom pastor supre plenamente as nossas necessidades. Davi deixa isso muito claro nesse salmo. Mas talvez eu e você tenhamos tido dificuldade de alguma forma de enxergar e perceber isso. O bom pastor tem nos guiado sim por verdes pastagens, onde temos encontrado descanso e alimento. O bom pastor, ele tem sim nos conduzido a águas tranquilas, onde matamos a nossa sede, onde encontramos refrigério para a nossa alma. Mas eu e você talvez estejamos tendo dificuldades de perceber isso.
O bom pastor tem nos dado forças em tempos difíceis, tem nos guardado em meio à tempestade, em segurança, tem nos guiado pelas veredas da justiça. Mas talvez eu e você não temos percebido claramente quão Deus tem sido bom. Às vezes, meus irmãos, nós temos dificuldades de perceber o cuidado do bom pastor conosco, porque confundimos realização pessoal com satisfação plena. Temos vivido um tempo onde a realização pessoal se tornou algo que de alguma forma determina o que é sucesso e o que não é sucesso. Se eu não me realizo pessoalmente, aquilo não tem sentido, não tem propósito, não tem significado. Entretanto, o que esse salmo nos oferece a partir do cuidado do bom pastor não é uma realização pessoal. O que Deus promete para mim e para você através deste texto é que nós encontraremos plena satisfação nele. Eu conversava com um jovem há um tempo atrás, e esse jovem ele abriu o coração para mim dizendo que estava enfrentando muitas dificuldades, sentindo que a vida dele tinha parado, que não estava indo nem para frente, nem para trás, que não tinha propósito nas coisas que ele fazia. E a gente ali conversando, trocando uma ideia, e eu falei, cara, veja bem, o que Deus tem feito na sua vida nos últimos tempos? Você trabalha numa boa empresa, você tem um bom emprego, você tem aquilo que você precisa, as suas necessidades estão supridas. Por mais que todos os seus sonhos não tenham sido realizados, na condição de jovem, no estado que você está, eu preciso dizer, Deus tem sido muito bom. E a gente concluiu aquele momento, eu não posso contar mais detalhes, senão vocês vão descobrir quem é. A gente concluiu aquele momento com ele dizendo, pastor, muito obrigado, os meus olhos foram abertos. Eu nunca tinha percebido dessa forma. Meus irmãos, a verdade é que a gente tem confundido realização pessoal com satisfação plena, e nós achamos que só porque os nossos sonhos não são realizados, os nossos desejos não são entregues a Deus por nós, que Deus não tem cuidado de nós. Isso não é uma verdade. Isso não significa que Deus não tem suprido, Deus não tem guardado, Deus não tem te dado segurança, que Deus não está ali dia a dia com você. A verdade é que a gente às vezes colocou as nossas ambições acima do cuidado de Deus, e quando a realização pessoal não é vista pelos olhos do cuidado de Deus, infelizmente eu e você não encontraremos satisfação nele. Enquanto as nossas ambições, os nossos sonhos, os nossos desejos, que são bons, devem fazer parte, mas não devem estar acima do cuidado de Deus. Enquanto isso estiver acima daquilo que Deus tem feito, eu e você não encontraremos satisfação em Deus. Mesmo que nossas necessidades sejam supridas, eu e você não seremos satisfeitos. E aqui há uma grande dificuldade do nosso coração, que é um coração humano insaciável. O nosso coração é insaciável, a gente sempre quer mais, quer ir além. E meus irmãos, isso é bênção quando isso está alinhado aos propósitos de Deus. Mas isso pode se tornar um grande problema quando você coloca isso como foco e não percebe o cuidado de Deus. O que Ele tem feito por você, as bênçãos que você tem recebido, porque você não se vê plenamente satisfeito. Quando você não consegue perceber a sua satisfação nele. A verdade é que quando eu e você estamos presos no nosso querer, nas nossas próprias ambições pessoais, perdemos a capacidade de sermos gratos e reconhecermos tudo que Deus tem feito por nós. Todas as bênçãos que temos recebido, tudo aquilo que temos experimentado com Ele. A grande verdade é que Deus, enquanto bom pastor, tem nos dado tudo o que precisamos e nada tem faltado. Meus irmãos, as suas necessidades têm sido supridas, eu tenho certeza. Porque nisso nosso Deus não falha. Ele não falha. Ele é o bom pastor, suas promessas têm sido cumpridas todos os dias. Ele tem sido fiel, mesmo que nós muitas vezes não reconheçamos aquilo que Ele tem feito. Ele tem sido fiel. Encoraje o seu coração nessa noite, meu irmão, reconhecendo que o bom pastor tem suprido plenamente as suas necessidades. E seja grato. Seja grato. Eu e você precisamos desenvolver um coração onde reconhecemos sim aquilo que Deus tem feito, sem perder os nossos sonhos, sem perder os nossos desejos, aquilo que almejamos, mas isso precisa estar plenamente alinhado com os propósitos de Deus. Meu irmão, Deus não vai dar aquilo que é desnecessário para nós.
E mesmo que seja um sonho, mesmo que seja uma ambição, se não é propósito de Deus, nós não iremos receber, mas isso nada tem a ver com o cuidado de Deus, com a provisão de Deus, com o sustento de Deus, com a segurança que Deus nos dá, com a direção que Ele tem para as nossas vidas. Muitas vezes o nosso desafio para reconhecermos o bom pastor é abandonar essa prisão do querer e ver o quanto Ele tem cuidado de nós, o quanto Ele tem sido bom, o quanto temos experimentado do cuidado de Deus todos os dias. Porque a verdade é que o bom pastor tem suprido plenamente as nossas necessidades. Amém? Ele é fiel. Em segundo lugar, o bom pastor protege e guia em tempos difíceis. Davi continua no versículo 4, mesmo que eu ande por um vale de trevas e morte. Meus irmãos, a vida cristã não é uma jornada fácil. E este salmo não promete isso em momento nenhum. Apesar de Deus nos guiar por pastos verdejantes e águas tranquilas, o entorno ao nosso redor pode ser sim um vale de sombra e morte. E é aí que o papel do bom pastor se efetiva, mesmo diante dessa realidade, ele nos guia para pastos verdejantes e águas tranquilas. Mesmo que o cenário seja de morte, de vale de trevas, ele tem cuidado de nós. Essa é a dura realidade da nossa vida. Por mais que o bom pastor cuide, guie, sustente, nos mantenha seguro, a vida ainda nos impõe desafios e dificuldades na nossa caminhada. Entretanto, a palavra que eu e você recebemos de coragem nesse verso 4, ela é muito profunda. Ela diz, mesmo que eu esteja passando pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer. Por quê? Pois Ele está conosco. Ele está comigo. A sua vara e o seu cajado me protegem. A vara e o cajado do bom pastor nos protegem todos os dias. Por mais, meus irmãos, que o vale seja de sombra e morte, a certeza que tem que estar no nosso coração nessa noite não é de temores por estarmos num momento de vida passando por desertos, tempestades e vales. Não, é a certeza de que o cajado do Senhor nos guarda, nos guia e nos protege. Mesmo que o cenário não seja positivo, Deus está ali, o bom pastor está ali, e eu e você não precisamos ter medo. Não porque somos fortes, ou não porque os perigos não existem, mas sim porque nossa confiança está na realidade de que Jesus está conosco em toda circunstância e em todo tempo. E é nisso que o nosso coração precisa ser encorajado. Não temer mal algum, meu irmão, é um ato pleno de coragem. É uma atitude de enfrentamento de tempos difíceis, de desafios de vida, mas essa coragem não está em nós. Não nasce de nós mesmos. A coragem que temos está na plena convicção da presença contínua do Senhor conosco o tempo todo. O tempo todo. A nossa coragem deve ser gerada e sustentada pela certeza da presença do Senhor em nossas vidas. A sua vara e o seu cajado nos guardam, nos protegem, nos guiam. Com a vara o Senhor afasta os inimigos, com o cajado Ele guia e resgata as suas ovelhas. Deus tem cuidado de nós, Deus tem nos guardado, Ele tem nos sustentado, Ele está conosco nas nossas lutas, nos nossos desafios, nas nossas tempestades, Ele está conosco em todo o tempo, meus irmãos. Davi não passa neste salmo uma ideia de ausência de lutas, de ausência de dificuldades, e eu e você sabemos bem, os vales da sombra da morte virão, e talvez essa seja a sua realidade hoje. Talvez esse seja o cenário que você está enfrentando, um deserto, uma tempestade, um lugar que você não vê direção, que você não vê saída. As lutas, os desafios, meus irmãos, fazem parte da nossa caminhada de fé. Luto, perda, insegurança, tempestade, desertos, tudo isso eu e você enfrentaremos, mas Ele está conosco. Ele está comigo e com você. A esperança que temos, a coragem que recebemos do Senhor é que não viveremos nada disso sozinhos, desamparados, abandonados. Ele está conosco, meu irmão, creia. Ele está com você. Não deixe que a sua fé seja abalada por um sentimento que você alimenta no seu coração de que Deus te esqueceu, que Ele não se importa, que Ele não está com você. Porque esse salmo ele deixa muito claro que Ele está conosco. Ele não nos deixa só. E às vezes nós precisamos reanimar a nossa fé a partir de quem nosso Deus é. A partir daquilo que Ele faz, porque Ele é o nosso bom pastor, é Ele que está conosco. Meu irmão, às vezes nós nos esquecemos de algumas coisas que Deus fez.
Meu irmão, quem foi que abriu o mar para o povo passar? Quem era o quarto homem dentro daquela fornalha? Quem foi que fechou a boca dos leões? Quem foi que fez cair fogo do céu em um altar restaurado no Monte Carmelo enquanto Elias orava? Quem fez o sol parar até o seu povo vencer a batalha? Quem fez a muralha de Jericó cair? Quem fez cair maná no deserto? Quem fez 5 pães e 2 peixinhos alimentarem 5.000 homens? Quem fez o cego ver, o surdo ouvir, o aleijado andar? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Ele responde para mim e para você lá em João 10, versículo 14. Eu sou o bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Esse é o nosso Deus. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Se Ele fez isso pelo seu povo, Ele vai continuar fazendo, porque Ele é o mesmo hoje, agora e para sempre. Você não está só. Ele é o bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Encoraje o seu coração nessa noite, meu irmão, pois o bom pastor está contigo. Sai daqui com essa certeza. O bom pastor te guarda, te guia, te sustenta, ele provê, ele te atende em todas as suas necessidades. O bom pastor não te abandona. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Escreva isso na sua mente, no seu coração nessa noite. E viva os desafios, as lutas, passando por elas, enfrentando elas, mas certo que a vara e o cajado do Senhor te guardam, te guiam e te protegem. Amém? Em quinto lugar, o bom pastor, em terceiro lugar, versículos 5 e 6, o bom pastor nos abençoa por toda a nossa vida. Davi finaliza o salmo dizendo: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Davi, ele troca a figura de Deus aqui de pastor de ovelhas para anfitrião. Deus agora é aquele que prepara o banquete, que unge a cabeça, que enche o cálice, que faz transbordar de forma especial. Davi, ele troca essa figura para colocar Deus no seu lugar de referência agora. Deus é rei, é soberano, está no controle de todas as coisas. E ele faz isso, meu irmão, tudo na presença dos nossos inimigos. Deus nos acolhe, nos honra, Deus é generoso conosco, até nos momentos mais difíceis, até em meio às adversidades. Deus nos acolhe e prepara para nós um banquete à vista dos nossos inimigos, muitas vezes para nos dizer que Ele está no controle, que Ele é Deus, não há o que temer. Entenda, meu irmão, que mesmo que você esteja enfrentando uma dificuldade, mesmo que você esteja enfrentando um tempo difícil, uma dor, uma perda, uma luta, uma batalha, um deserto, neste lugar, Deus é bom, é generoso, Ele te honra e Ele prepara para você um banquete para mostrar que Ele é Deus, que Ele está no controle e que Ele cuida de você. É isso que Davi está dizendo aqui. Mesmo em meio à dificuldade, Ele prepara um banquete na frente dos inimigos. Ele nos honra, Ele nos mostra: eu sou Deus, confia em mim. Eu estou no controle. Meu irmão, diante de tamanha generosidade e cuidado, Davi fala com convicção: sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida. A verdade, meus irmãos, é que a bondade de Deus é aquilo que Ele nos dá enquanto não merecemos. E a fidelidade de Deus é a expressão da misericórdia dEle em não nos dar o que merecemos. Ele permanece fiel até o fim à sua palavra. Ele é bom mesmo que eu e você não mereçamos a bondade dEle. Ele é fiel mesmo que eu e você não mereçamos a fidelidade dEle. Ele continua sendo Deus mesmo que eu e você muitas vezes não estamos olhando para Ele, confiando nele, plenamente satisfeitos nele como o nosso Deus. E essa é a coragem que esse salmo precisa gerar no meu e no seu coração essa noite. A bondade e a fidelidade do Senhor nos acompanharão todos os dias de nossas vidas. Essa é a certeza que este salmo nos dá. Esse é o encorajamento que Deus espera de quem depende exclusivamente dEle.
Existe uma clara certeza, meus irmãos, para aqueles que são cuidados e guiados pelo bom pastor, estes serão abençoados por toda a vida. Nós seremos abençoados pelo bom pastor por toda a nossa vida, quando encontrarmos nele plena satisfação. Quando nele estivermos plenamente satisfeitos. Quando percebemos o cuidado dele, quando percebemos que diante das dificuldades e desafios, ele esteve conosco, ele está conosco, nós encerraremos a nossa vida dizendo: Senhor, o Senhor me abençoou por toda a minha vida. O Senhor esteve comigo por toda a minha vida. Encoraje o seu coração nessa noite, meu irmão, pois a bondade e fidelidade do Senhor vão te acompanhar por toda a sua vida. Mas você precisa começar a experimentar da bondade desse bom pastor, do cuidado desse bom pastor. E Davi, ele completa esse versículo 6 de uma forma muito especial. Ele diz: e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Existe uma resposta prática para aqueles que experimentam do cuidado pleno de um bom pastor. Existe uma atitude prática aos que são encorajados pelas promessas de bênção, constante comunhão com Deus. Não abandone o pastor que não te abandona. Não abandone aquele que prometeu não te abandonar. A verdade é que eu e você vivemos uma vida de falta de constância e queremos experimentar o mesmo nível de bênçãos, o mesmo nível de cuidado, o mesmo nível de tudo aquilo que Deus tem para oferecer para aqueles que vivem plenamente satisfeitos nele. E voltarei à casa do Senhor todos os dias da minha vida, enquanto eu viver. A plena comunhão com Deus, ela é uma atitude prática daqueles que por Deus são abençoados. Se eu e você não reconhecermos Deus como bom pastor, se eu e você não reconhecermos Deus como aquele que nos supre, nos sustenta e nos guia, se eu e você não reconhecermos que foi Deus que nos fez passar pelos momentos difíceis das nossas vidas, se nós não reconhecemos que mesmo diante do deserto, da adversidade, Deus foi generoso, cuidou de nós, nos honrou, se nós não reconhecermos isso, nós não teremos muitas vezes o combustível necessário para reconhecer que devemos voltar à casa do Senhor enquanto nós vivermos, porque talvez a gente transformou não Deus num bom pastor, mas em um gênio da lâmpada que faz aquilo que eu peço quando eu preciso, que me atende diante da minha necessidade, que é o recurso que eu busco quando eu não consigo mais fazer pelos meus próprios meios. Perceba, a ovelha é um animal incapaz de cuidar de si mesma. Eu e você, enquanto rebanhos de Deus, ou dependemos inteiramente, exclusivamente dele, ou não vamos experimentar desse cuidado pleno do bom pastor. Não adianta a gente tentar fazer as coisas do nosso meio e depois buscar ao Senhor só porque nós não conseguimos. A ovelha depende exclusivamente do seu pastor. Eu e você devemos e podemos exclusivamente depender somente do Senhor. E experimentarmos sim, de um cuidado pleno, de uma satisfação plena e das bênçãos do Senhor que nos acompanharão por todos os dias de nossas vidas. O nosso desafio nessa noite é muitas vezes tirar essa necessidade que temos de controlar as nossas próprias vidas, o nosso próprio coração, o nosso próprio desejo, e realmente perceber que não temos reconhecido o cuidado de Deus, não temos nos deixado ser guiados por Deus, não temos muitas vezes colocado o nosso coração na presença de Deus e temos buscado Deus muito mais porque achamos convenientes em alguns momentos da vida. Eu quero que você olhe para esse salmo nessa noite, meu irmão, e você avalie a sua vida e você de fato tem experimentado do cuidado desse bom pastor como alguém que depende exclusivamente dele, que depende 100% dele, que tem experimentado de uma vida guiada, sustentada, guardada por ele. Porque ele disse que estaria contigo, porque ele disse que supriria as tuas necessidades, porque ele disse que existem promessas de bênçãos para você. Mas eu e você precisamos manter a nossa plena comunhão com ele. O nosso único exercício aqui é manter a nossa plena comunhão com ele. Todos os outros benefícios desse salmo são parte de Deus para nós. É o papel de Deus, é a atuação de Deus nas nossas vidas. Volte à casa do Senhor enquanto você viver.
Mantenha a sua comunhão com Ele, experimente das bênçãos e do cuidado do Senhor, seja encorajado, pois Deus é fiel e as suas bênçãos são eternas. Volte à casa do Senhor enquanto você viver. Ele tem bênçãos para você. Ele tem promessas para você. Ele tem um cuidado que só um bom pastor pode te dar. O Salmo 23 encoraja a mim e a você nessa noite a experimentarmos plenamente do cuidado desse bom pastor. Eu e você precisamos avaliar as nossas próprias vidas e ver se a nossa falta de coragem, ela não é na verdade uma falta de fé. Se na verdade nós estamos vivendo um padrão de vida onde eu não acredito tanto assim que Deus tem cuidado de mim. Eu não consigo confiar 100% que Deus vai fazer. Eu não consigo estar plenamente satisfeito porque existem coisas que eu achei que eu merecia, que eu achei que eu precisava. Talvez a sua falta de fé, ela te faz ter um relacionamento com Deus onde você ainda dita as regras, onde você ainda escolhe os caminhos. O Salmo 23, meu irmão, é um exercício de fé. Não tem como sermos cuidados pelo bom pastor se não tivermos plena convicção de que Ele tem cuidado de nós. É um exercício de fé, de entender que mesmo diante do vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. É um exercício de fé de saber que mesmo que aquilo que eu desejo ainda não foi alcançado, as bênçãos do Senhor e a fidelidade dEle me acompanharão por todos os dias da minha vida. É um exercício de fé, de entender que eu e você dependemos exclusivamente de Deus, o nosso bom pastor. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. O Salmo 23, ele é muito prático, ele é muito objetivo e ele tem uma lição muito profunda. Precisamos depender de Deus. Precisamos confiar em Deus. Precisamos entender que a nossa fé precisa estar 100% nele. Não em nós mesmos, não nas nossas próprias ambições, não nos nossos desejos, não nos nossos próprios caminhos. O pastor, ele guia, ele cuida, ele sustenta a ovelha integralmente, 100%. É ele que dá o alimento, é ele que dá a água, é ele que dá o refrigério, é ele que leva a pastos verdejantes, é ele que leva a águas tranquilas, é ele que supre, é ele que vai guiar pelas veredas da justiça, é ele que vai guiar por meio dos vales da sombra da morte, por meio dos desertos, em meio às tempestades. É um exercício de fé, de eu e você entendermos que ele tem cuidado de nós. Meus irmãos, o bom pastor supre plenamente as suas necessidades. Reconheça isso nessa noite. Seja grato. Qual foi a última vez que você agradeceu a Deus pelas coisas simples da vida, que Ele um dia disse que nunca faltaria, e não faltam? Seja honesto, meu irmão, não falta. Não falta alimento na sua casa. Não falta roupa nesses dias frios. Não falta aquilo que vocês precisam para continuar vivendo. Não falta. Não falta o teto. Não falta a despensa cheia. Não falta. Ele tem suprido. Ele tem guardado. Ele tem sustentado. Se falta, meu irmão, às vezes é o que nós desejamos, não o que Deus prometeu que nos daria. Reconheça, seja grato, o bom pastor tem suprido as suas necessidades. O bom pastor protege e guia em tempos difíceis. Meu irmão, Ele está do seu lado o tempo todo. A sua vara e o seu cajado te protegem. Se você está enfrentando uma tempestade, meu irmão, uma dificuldade, é tempo de confiar, é tempo de depender, é tempo de se deixar ser guiado, é tempo de falar: Senhor, me guia, me sustenta, me direciona. Estou em meio à tempestade, estou em meio ao deserto, me dá a direção. É tempo de reconhecer que a direção para os teus passos é Deus quem vai te dar. O bom pastor vai te guiar. E por último, o bom pastor nos abençoa por toda a vida. Existem bênçãos reservadas de Deus para nós. Promessas de bênção
promessas de bondade, promessas de fidelidade do Senhor. Ele é fiel, Ele cumpre, Ele não é homem para mentir. Eu e você experimentaremos dessas bênçãos quando confiarmos 100% nesse bom pastor. Eu quero te encorajar nessa noite a reconhecer a bondade e a fidelidade de Deus na sua vida. Reconhecer de fato que Ele tem cuidado de você, que Ele tem estado ao seu lado e que Ele é bom. Ele é fiel. Ele não falha. Ele não falha. Esse é o nosso Deus. Reconheça a fidelidade do Senhor. Eu não sei qual foi a lição que Deus trouxe ao seu coração nessa vida, mas você sabe. Você sabe o que Deus falou com você. Você sabe se Deus cobrou de você talvez uma atitude de gratidão, de reconhecer que Ele tem suprido. Ou se Deus pediu para que você, a partir dessa noite, confie nele. Não importa o tamanho da tempestade, confia nele. Ele acalma o mar com a sua voz. Esse é o nosso Deus. Ele fará o que for necessário para cuidar de você. Ele fez isso durante todo o tempo, Ele pode fazer de novo. Não passe pelas tempestades, pelos desertos sozinhos. Confie no Senhor, a vara e o cajado dele te protegem, te guiam e te sustentam. E reconheça a bondade do Senhor. Reconheça, Ele tem sido bom, Ele tem sido fiel. Falta você reconhecer isso. Falta você encorajar o seu coração e parar de olhar para uma vida que você planejou e começar a viver a vida que Deus tem para você. De você parar de almejar coisas que talvez você sonha, mas não são sonhos de Deus para você. Enquanto você não estiver em plena comunhão com Ele, voltando à casa dEle todos os dias, há uma presença contínua de Deus na tua vida, você não experimentará da bondade e da fidelidade do Senhor, porque você não estará alinhado com Ele. Os teus sonhos, os teus propósitos não estarão alinhados aos sonhos e propósitos de Deus. Ele tem bênçãos para você, meu irmão. E eu quero te encorajar nessa noite a entregar a sua vida, seja qual for a circunstância que você esteja vivendo, ao bom pastor. Ele quer cuidar de você, Ele quer te guiar, Ele quer te sustentar, Ele quer te direcionar, Ele quer fazer com que você passe pelas tempestades, que você passe pelos tempos difíceis. Ele quer cuidar de você, Ele tem bênçãos para você, porque Ele é fiel. E eu queria orar por você. Eu não sei qual é a sua luta, eu não sei aquilo que Deus colocou no seu coração nessa noite, mas eu quero que juntos eu e você oremos para que Deus tome a nossa mão nessa noite como bom pastor. Eu não sei aquilo que Deus te incomodou nessa noite, meu irmão, mas eu queria que você entregasse isso ao Senhor. Existem áreas da tua vida que você precisa reconhecer a bondade dEle. Sai do seu lugar e vem aqui. Vem aqui, vamos orar. Reconheça que Deus tem sido bom. Seja grato. Tenha uma atitude prática de gratidão ao Senhor. Falar: Senhor, o Senhor tem suprido, nada tem faltado. Obrigado, Jesus. O bom pastor tem te guardado. Saia do seu lugar e venha. Se você tem enfrentado dificuldades, tempestades na sua vida, eu quero te convidar a sair do seu lugar e falar: Senhor, eu não quero passar por isso sozinho. Chega de tentar pelos meus próprios caminhos, chega de tentar pelos meus próprios passos. Me guia, me direciona, a tua vara e o teu cajado me protege. Eu quero passar por isso ao teu lado. Eu quero saber que o Senhor está aqui. O Senhor me guia, o Senhor me direciona. Não importa a tempestade, não importa o deserto, não importa aquilo que eu esteja vivendo, eu quero passar por isso ao teu lado. Eu quero sentir a tua presença nesse lugar. Eu quero sentir a tua presença durante as tempestades. E se você, meu irmão, deseja reconhecer a bondade e a fidelidade do Senhor na sua vida, fique de pé no seu lugar. Fique de pé, porque Ele tem sido bom. Ele tem te guardado, Ele tem te protegido. Esse é o nosso Deus. Vamos orar? Feche os seus olhos, baixe sua cabeça. Você que está aqui na frente, apresente ao Senhor as suas lutas. Apresente ao Senhor a necessidade que te trouxe aqui de reconhecer que Ele tem sido bom. E você que ficou no seu lugar, declare ao Senhor. Derrame o seu coração na presença dEle. Reconheça que Ele tem sido bom o tempo todo. Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é bom. Nós te louvamos, ó Pai, porque o bom pastor, Pai, nos guia, nos sustenta, nos direciona, cuida de nós. O bom pastor, Pai, guia os nossos passos, nos leva a pastos verdejantes, nos faz, ó Deus, ir a águas tranquilas, nos leva, ó Deus, em segurança pelos vales da sombra e morte. Pai, nós te agradecemos nessa noite, ó Pai, encorajamos o nosso coração na Tua presença, reconhecendo a Tua fidelidade, Jesus. Reconhecendo, ó Pai, que mesmo diante de dias difíceis, o Senhor nos honra, o Senhor prepara para nós banquetes nas vistas dos nossos inimigos.
Abra os nossos olhos, ó Pai, quebranta o nosso coração, nos faz perceber, Deus, que o Senhor tem sido fiel, que o Senhor tem sido bom, que muitas vezes os nossos olhos, ó Pai, ambicionam coisas que o Senhor não desejou para nós, que o Senhor não sonhou para nós, ó Pai, e muitas vezes são os nossos propósitos não alinhados contigo. Renova, ó Pai, a fé do nosso coração nessa noite e nos faz perceber que o tempo todo o Senhor tem sido bom, o tempo todo o Senhor está conosco, a tua vara e o teu cajado permanecem sobre nós. Nos faz perceber, Deus, que muitas vezes a nossa fé é vulnerável e fraca, nos faz duvidar, nos faz questionar. Reaviva a nossa fé nessa noite aqui, Jesus. Reaviva a nossa fé e nos faz, ó Pai, depender 100% do Senhor, depender exclusivamente de Ti. Nos faz, ó Pai, experimentar plenamente da Tua presença, para que sejamos 100% satisfeitos no Senhor, que a nossa satisfação, ó Pai, seja gerada na Tua presença, que sejamos 100% satisfeitos ao Teu lado, contigo, vivendo o cuidado contínuo do bom pastor. O Senhor é bom e nós te agradecemos, ó Pai, nessa noite declaramos, ó Pai, a tua fidelidade sobre nossas vidas. Louvado seja o teu nome, em teu nome é que oramos, amém e amém.